Oi, oi! Aqui tá os ingredientes da minha lasanha, conforme eu falei no vídeo anterior, da minha lasanha de peixe e de carne. Esta aqui é o peixe, já está feito. Fiz um refogado com molho de tomate, aquela coisa toda. E este aqui é o refogado de carne. Agora vamos à montagem. Não liguem o barulho, estamos num convívio familiar. Então, agora vou fazer a montagem das duas lasanhas. Bora lá? Aqui está o molho de bechamel que eu fiz na noite anterior. Veem como é que está espesso. Está super top. Super top. Aí eu estava a dizer que primeiramente coloquei o molho de bechamel. Poderia ser um molho de tomate, mas como eu não tinha trago aí neste momento, então tive que pôr o molho de bechamel. E em seguida coloquei o molho de peixe, só para ajudar a umedecer um pouco o nosso fundo da tigela. O peixe que eu uso neste vídeo é o peixe atum grosso, que eu depois vou fazer um outro vídeo a ensinar como é que eu fiz esse molho, o refogado de peixe, com mais calma. Coloquei a massa de lasanha num recipiente com água para umedecer a minha massa. Se vocês puderem deixar mais tempo para ela poder ficar bem úmida, melhor. Então aí eu estava à procura de uma melhor posição para colocar a massa. E eu aí estava a dizer que tem que umedecer para ela não ficar rija. E para não ser necessário pôr molho, porque se vocês notarem aí já não tinha muito molho na minha tigela do peixe, então se eu não umedecesse seria pior. Foi bom ter umedecido, embora deixei pouco tempo. Tive que partir alguns pedacinhos da massa para tentar encaixar aonde não tinha. Pronto, agora vou adicionar novamente o peixe. Essa é a minha filha. Pus o peixe, o nosso peixe de atum. Fui colocando. Eu como não sabia quantas camadas iria ter, então fui pondo aos poucos para não chegar no fim e faltar. Nesse vídeo eu estava a falar tanto que eu nem sei o que eu estava falando. Mas como tinha tantas vozes, por isso é que eu decidi falar por cima do vídeo. Tinha tantas vozes assim, tinha um barulhozito. Coisa de convívio de família. Como quando as famílias se encontram, você já sabe como é que é. Então, tive mesmo que falar por cima deste vídeo, senão não ia dar certo. Ok, agora chegou a vez de pôr a jimboa. Vocês têm que fazer isso em casa. Olha, a jimboa e a pimenta dão um super sabor, bem bom, bem gostoso mesmo. Façam em casa, vão gostar. Eu coloquei a jimboa, fui colocando a jimboa e as minhas primas estavam a gozar comigo. Mas você então, prima, você tá nos fazer comer massa com jimboa? Realmente é um pouco surpreendente, mas é bem saboroso. A jimboa é como um outro legume. Poderia ser um alface, poderia ser uma couve. De preferência, as coisas que você gosta. Você pode pôr na lasanha o que você quer. Aí eu fui adicionando a cebola, pus também a cebolinha. Agora eu adicionei novamente o bechamel. Vem como o bechamel ficou bem grossinho. Tive que pôr só um pouquinho em cada fileira da lasanha. Tive que pôr um pouquinho só de bechamel, porque eu não sabia se iria chegar para outra lasanha. Então tive que racionalizar o molho de bechamel. Agora aqui eu estou a colocar queijo. As pessoas estavam assim, mas peixe com queijo, será que vai dar certo? Você vai nos fazer ir para o banheiro? Peixe com queijo, mas é muito delicioso mesmo. Fui pondo
o queijo, preenchi a parte toda para depois voltar a fazer o mesmo processo, que é de colocar a massa umedecida, e fui fazendo isso até chegar ao final. Vocês também podem usar um outro tipo de queijo. Esse queijo aí dá um pouquinho de trabalho. Depois estava todo grudado. Então vocês podem usar o queijo ralado. Se bem que esse queijo até dá jeito, só que pronto, eu pus tudo junto, ficou tão grudado um no outro, então deu um pouquinho de trabalho. Ufa! Até que enfim, estamos na última camada. Eu aí estou a adicionar mais um pouquinho de bechamel para ajudar a umedecer a parte de cima da massa. E agora vou colocar novamente o queijo. Esse queijo que dá um pouquinho de trabalho porque está grudado. Normalmente as folhas têm tendência a dar um pouquinho de volume quando crua, então isso depois vai baixar um pouquinho, não vai ficar assim com esse volume todo. E é isso. Vou decorar depois. Bom, essa foi a minha decoração. Coloquei salsa picada, depois de pôr o queijo, coloquei salsa picada e algumas azeitonas pretas. E foi assim a minha decoração da minha lasanha de peixe. Prontinha. Agora é só levar ao forno a 180 graus. Agora chegou a vez da nossa lasanha de carne. A nossa lasanha de carne é comum, todo mundo já sabe fazer, mas ainda assim vou tentar explicar mais ou menos. Eu fiz o mesmo processo que fiz com o peixe, a lasanha de peixe. Usei o bechamel no fundo da nossa tigela e o molho da carne para poder umedecer um pouquinho o nosso fundo para não queimar na hora de pormos a massa. Eu aí nem sei o que eu estava a falar, só sei que era muita graça e fui fazendo cada cara, mas não liguem. E é isso, umedeci a massa como eu já tinha dito, e umedeci a massa e fui preenchendo os espaços que não tinham a massa com a massa. E fui colocando, aí tinha muitas metades, já tinha pressa, fui só já fazendo rápido, que eu até aí nesse momento já nem sabia o que pôr. Essa lasanha foi de carne moída, queijo e legumes. Já havia esquecido que tinha que colocar o bechamel. A prima que estava a filmar me fez lembrar. Era tanta conversa que eu perdi o fio, eu só tinha pressa de acabar, esquecendo que estava a fazer o vídeo para vocês. Agora coloquei o bechamel, tá vendo? Estou toda atrapalhada. E novamente a carne. A minha prima que estava a me fazer lembrar, porque eu já estava assim, meio que com muita pressa. Eu fui preenchendo a massa toda com a carne moída. Essa carne eu também fiz um refogado de molho que eu mesma, o molho que eu mesma fiz. Também estava super saborosa essa carne moída. Agora fui adicionando a cebolinha, misturei já. Misturei também já a cebolinha com o milho. Estava cheia de pressa. Coloquei cenoura também, cenoura ralada. Este senhor que vocês veem aí no fundo é o dono da casa, é o meu pai. Ele veio avisando que a lasanha de peixe já estava no forno. Então, continuei a preparar a lasanha de carne. Estava cheia de pressa porque já estava tarde.
Isso me levou um bom tempo para poder fazer, mas com as conversas. Aqui adicionei cogumelo e fui fazendo, adicionei também a cebola. Fui fazendo com os restos que sobrou. Nesta lasanha de carne eu não coloquei jimboa. A jimboa coloquei apenas só na lasanha de peixe. Aí fui colocando queijo. Fui fazendo o mesmo processo que vocês viram aí na lasanha de peixe. Ufa! Reta final. Aí estava a raspar bem a tigela do molho de bechamel. Essa é a última camada que eu adicionei. Agora adicionei o queijo, fiz uma mini decoração com o resto que sobrou. Lasanha pronta. Aí eu estava a dizer que esse era de peixe e a outra era de carne. A de carne não consegui mostrar porque acabou na hora. E assim ficou feita a minha lasanha de peixe. É uma pena que não consegui mostrar a minha lasanha de carne. Acabou na hora, mas ficou assim, super top. Depois de todo mundo ter provado a lasanha de peixe, recebi vários elogios, porque até então as pessoas só conheciam a lasanha de carne. Recebi muitos elogios. Veem que a lasanha ficou úmida, bem úmida, não ficou seca e bem saborosa. Recomendo e até já!